como foi o loteamento que eu mencionei para o senhor que nós fizemos. Aqui eu vou mostrar ele agora. Aqui está o negócio, o condomínio, né, a fazenda. Aqui seria a área de lazer do Lago Verde, que foi onde nós regularizamos via prefeitura, criamos o projeto de lei de expansão urbana, fizemos todo o trâmite municipal de aprovação, tem guarita de entrada, de acesso controlado, então tem estatuto, regimento interno, regimento de obra, não pode construir de um jeito, casa do outro jeito, tem 3 ou 4 regimentos de pesca, da pesca, que tem 4 lados de pesca. Então, nesse intuito, nós queríamos fazer só uma estrutura de lazer dessa forma, e que essa estrutura de lazer, onde fosse escolhida, agora que eu voltar lá nas nossas glebas. Já está bem adiantado, né? Ou seja, já está com cara de condomínio aí, né? O outro já está pronto, mas Já nós tá queremos fazer essa estrutura aqui, e que essa estrutura que seja feita dentro das 2, 3 glebas que vão ser separadas para fazer essas estruturas de piscina, um restaurante, um campo de futebol, alguma coisa, um balneário, uma descida no rio, para banho comum, coletivo, numa praia melhor, que a gente vai mapear uma praia lá na beira do rio para isso. Que essas 3 áreas depois, como que a gente faça a cessão para quem comprou as 30 glebas dentro desse chacreamento. Porque essa área a gente não queria ter responsabilidade sobre ela. A gente queria passar a responsabilidade. Mas, teoricamente, a gente conseguiu fazer o trâmite de transferência legal. Nós conseguimos transferir 20 chácaras de 30 mil metros quadrados. Sobrou 3 na nossa mão, que são as áreas comuns. Como que a gente transfere isso para os 20 donos que comprou lá? E aí, teoricamente, dentro disso daqui, nós fizemos o quê? Agora eu vou abrir o Google Earth aqui. Nós separamos as glebas das etapas e desmembramos a fazenda. Vai sobrar um pedaço da fazenda de cá. E aí, isso aqui a gente separou e desmembrou, mas vendeu 100 chácaras de 30 mil metros quadrados. E aí, essas 100 chácaras de 30 mil metros quadrados, todas elas foram transferidas. Sobraram 3 que são os balneários comuns. Como que a gente faz para transferir essas 3 para os 100 compradores? Essa é a nossa dúvida. Entendi. Aí nós pensamos o quê? Faz um documento que é um contrato de compra onde, falando que os compradores dessas áreas vai ser criada uma associação e a gente transfere isso para a associação. Essa foi a nossa ideia, né? Agora a gente queria saber se isso é legal e é possível. Entendi. Na verdade, é muito bom quando a gente tem um cartório do nosso lado, porque tem cartório que é menos conservador, tem cartório que é mais. Você quer ver um grande exemplo? Tem cartório, tabelião de notas, eu estou falando, não registrador, né? Tem registrador, que o registrador sempre é mais conservador, né? Sempre vai ser. E eu sempre falo, o registrador pode nos maltratar e a gente volta lá pedir desculpa, porque cartório é competência exclusiva, não dá para fugir dele, né? O tabelião não, o tabelião, se um faz um serviço e não faz bem feito, a gente vai em outro. Então, é diferente a forma de pensar do tabelião. Tem tabelião que lavra a escritura pública de posse e tem tabelião que não. Então vai da cabeça de cada tabelião, eles têm essa liberdade, né? A ideia é muito boa, a ideia é boa sim. Agora, tanto é que já deu certo em outro local, né? Já deu certo. Agora, como vender isso, né? Loteamento, se a gente usar a palavra loteamento, a gente podemos ter dor de cabeça e provavelmente vamos ter em relação a loteamento irregular ou clandestino, denúncias, né? Quem faz denúncia, gente, é a própria pessoa que compra. A pessoa compra um lote de vocês acabam, quer o distrato, e aí vocês querem aplicar uma multa. Pronto, a pessoa ganhou um inimigo, né? O ser humano é assim, né? Tráfico de drogas falam que é assim, né? O sujeito compra a droga, a biqueira nega a droga, ele mesmo denuncia na polícia, né? É isso, né? Quem denuncia para o Ministério Público um loteamento irregular é o próprio comprador. Alguma coisa que aconteceu, ele acaba denunciando. Então, nesse caso, o que eu costumo dizer? Como que vocês vão se proteger? É a publicidade. A publicidade tem que ser feita com o chacramento. E o contrato, né? Faz um contrato de compromisso, de compra e venda, e direitos e afins. Pronto. Eu acho que resolveria essa situação de assumir a responsabilidade ou pelo menos criar uma linha muito boa de defesa, se algo acontecer, uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. E dentro desse contrato... Direitos possessórios e afins seria esse compromisso de compra e venda, mas ele como se diz, é um plus que teria algumas coisas relacionadas a mais, né? Que nos depende. Ou seja, seria o quê? Isso nos resguarda. Compromisso, exceção de direitos e afins. Pronto, é o nome do contrato. Ou seja, é um contrato que você pode incluir uma cláusula dizendo, ó, você está comprando, está ciente
da forma que está, é uma matrícula integral, né? Ou seja, você está comprando uma fração ideal, a qual amanhã você poderá regularizar através de meios próprios, né? O imóvel está sendo entregue com os devidos cadastros, CECIR, CAR, entre outros, uma escritura pública lavada pelo tabelião de notas. Ou seja, dá para fazer um contrato com umas 6 cláusulas específicas para proteger vocês e, de fato, quem está comprando ter ciência, não ter dor de cabeça, não gerar dor de cabeça para vocês, né? Bom, então, como se disse, é uma notícia boa, doutor. Notícia boa, notícia boa. Eu acho que é o seguinte, doutor, então no caso você falou aí que mesmo esses de 30 metros, ou 30 mil metros aí, que igual tem, como ele tinha vendido as outras chácaras, esses aí não foram registrados, não fizeram a escritura pública. O tabelião aceitou fazer a escritura, mas não foi registrado. A ideia, esse tipo de contrato, é interessante porque esse contrato vocês conseguem o que vocês querem, que é transferir a responsabilidade, né, ambiental, tributária para a pessoa. Só que esse mesmo contrato transfere a responsabilidade de regularização também para essa pessoa, entendeu? Porque o meu receio de criar associação é vocês ficarem presos, né, ao negócio. A associação vai ficar preso. Precisa tomar cuidado. E essa questão também de fazer um compromisso de compra e venda puro, sem cessão de direitos, talvez dá a entender que vocês venderam imóvel irregular. Esse tipo de contrato, a escritura pública ou um instrumento particular, tem que ficar bem claro que a pessoa está ciente do que está comprando. Porque ela não pode, amanhã ou depois, alegar que foi induzida a erro, né? Ou seja, que comprou um negócio que, de fato, prometeu ser regular e não é. A pessoa tem que ter ciência, ela tem que ter ciência. Doutor resumiu aquilo que eu te falei ontem na conversa. Se tiver uma cláusula no contrato que nos resguarda aqui, amanhã ou depois, isso dá. Aí o doutor usou os termos que eu não consegui usar. Dá esse direito possessório, dá isso, direito de regularização, que ela regulariza futuramente para a posse. E o contrato está ok, aquele contrato é válido e beleza, futuramente ele pode resolver, vamos embora, entendeu? Porque se, é o que nós falamos, se não transferiu a escritura, se está no contrato de compromisso, 99,9% do que a gente já viu é isso. O único caso exclusivo do que eu já vi foi o Lago Verde que eu mostrei aqui agora, que eu criei uma secretaria, que eu dei aula para 13 vereadores votar um projeto de ocupação urbana, descontínua, nós criamos a Secretaria de Meio Ambiente para licenciar o projeto, então foi diferente, né? Agora, fora isso, eu nunca vi nenhum outro documento que não seja esse contrato, e nem perto disso que o doutor está falando, com cláusulas que resguardam o vendedor. Os contratos são chulos, só compra lá uma gleba, uma fração e pronto. E não nem fala nada de transferência de responsabilidade ambiental, de muita coisa. Então isso aí a gente pode ter isso resguardado contratualmente a nosso favor, e a pessoa tem toda a responsabilidade, igual o doutor falou, criminal, ambiental, fiscal, transferência de direito de posse, lá na frente. Se a gente conseguir documentar, entregar o registro em cartório, passar a escritura, quitou o lote para a gente, beleza. Ela recebeu tudo, então significa que o contrato foi seguido, pagou, transferiu, escriturou, registrou em cartório, acabou. E aí essa transferência é o que o doutor falou. Dando em contrato, pode ser que se não escriturou, está o contrato válido, ele se vira lá na frente para poder resolver a posse dele, né? O problema, gente, é sempre a gente vender um imóvel alegando que é registro, né? Estou te vendendo um imóvel, isso é perigoso. Agora, a partir do momento que você faz um contrato, onde você deixa claro que está comprando um imóvel irregular, que a responsabilidade para regularizar aquele imóvel é da pessoa do comprador, aí não há que falar em estelionato, não há que falar em induzimento ao erro, nulidade, mas é importante deixar claro. E deixar claro começa pelo título, né? Você usar o título adequado, né? Isso faz toda a diferença. Quem compra pode amanhã regularizar através do campeão, pode regularizar através de REURB. Existem vários meios, metodologias para regularizar, né? Judiciais, extrajudiciais, administrativas. Mas a pessoa que está comprando tem que estar ciente que está comprando, né? Para vocês não assumirem uma dor de cabeça nesse sentido. A pessoa tem que entender que existe uma escritura pública, mas não quer dizer que tem escritura pública que vai conseguir o registro. Porque a escritura pública é um meio. Eu pego a escritura pública e vou registrar no cartório. Mas esse tipo de situação, nem sempre o cartório aceita, né, e registra. Tem cartório que não aceita, tem cartório que não faz o registro da fração ideal, exige um monte de documento, ou seja, vai implicar. A não ser quando... Esse próprio proprietário que o Belino mencionou no início da conversa, ele já fracionou, já registrou, escriturou as frações em 30 mil e registrou perfeitamente. Legal, ótimo.
Porque a gente sabe que uma coisa é teoria, né, gente? Outra coisa é prática. Às vezes o cartório da cidade está acostumado, o registrador. Aqui nós já fizemos Então, isso. Mesmo cartório dessa fazenda, porque ele já fez, e foi aí que ele falou, me procurou, falou, Alexandre, procura um investidor, e eu mostrei os condomínios, mostrei os loteamentos que eu já tinha feito também para ele falou, procura um investidor e pode fazer lá. E me deu a área, colocou na minha mão a área. E o Belino está buscando essa segurança legal, jurídica, contratual, para ver, igual ele falou, os impactos, né, e qual seria esse potencial impacto para a gente ver o investimento, né? Mas perfeitamente, ficou muito clara a explicação do senhor, pelo menos para mim até então. Ou seja, tudo depende, gente, o cartório meio é o tabelião. Quando o tabelião lavra uma escritura pública, não quer dizer que necessariamente a gente vai conseguir registrar, porque o cartório de imóveis às vezes pensa diferente. Mas se é uma situação que o cartório de imóveis já está acostumado, né, já é um cartório diferente, seja por interesse que for, né, porque ou realmente tem uma cabeça mais menos conservadora, ou porque existe uma amizade, a gente sabe que o Brasil é assim mesmo. Então, acontece, né? Então, se existe essa abertura, ótimo, melhor ainda, né? Doutor, aí dentro disso que ele falou, aí voltando a esse caso aí, pegando o gancho aí, do proprietário, o que acontece? O proprietário do terreno, lá no passado recente aí, ele pegou uma parte da fazenda e fez algumas chácaras, 14 chácaras na época. Aí fez tudo bonitinho, 30 mil metros, desmembrou, fez toda essa parte aí, documentacional que o Alexandre falou, escriturou, registrou no nome da pessoa que comprou. Então ficou tudo legal, né? Só que e aí ele queria fazer isso novamente, só que ele queria fazer com essa cara de condomínio, não queria simplesmente fazer as chácaras e entregar. Não, queria que ele viu o Lago Verde aí que o Alexandre mostrou, sabe? Sei. No condomínio, piscina e tal, aí ele brilhou os olhos e falou assim, nossa, eu queria algo assim, pra cá também. Então ele ia separar um pra ele e falar, pô, eu vendo os dois, mas eu queria fornecer isso para meus compradores, né? Eu queria ter ali uma área de lazer, uma piscina, uma churrasqueira, uma quadra de futebol, uma quadra sei lá, de beach tênis, de vôlei, uma coisa assim nesse sentido, sabe? Um lazer para as pessoas. E aí foi onde ele buscou, no caso eu, né, um investidor para estar fazendo isso. No primeiro momento ele queria fazer como ele fez lá atrás. Não, eu quero fazer o trem legalzinho, quero escriturar a pessoa, então vamos fazer em 30 mil metros. E aí eu que leigo, né, no negócio, falei, Alexandre, a gente não pode dividir em menos frações para a gente fazer aumentar o lucro, porque, por exemplo, assim, essas chácaras, ele vendeu por valores aqui, vendeu por 300 mil. E eu falei, pô, se achar um comprador que está com 300 mil para comprar, não é tão fácil. Agora, se nós dividíssemos, vamos supor, essa área de 30 mil metros, dividisse em 3 mil metros, daria mais 10 compradores. 10 compradores com 50 mil, nós acha fácil. E nós aumentaria o preço para 500 mil. Então, foi essa a minha Entendi. Não, e realmente o fracionar imóveis rurais é um ótimo negócio, porque vende mais fácil, concordo. Vende mais fácil, atinge um lucro maior, né, um movimento maior, um fluxo maior. Então, não, é um ótimo negócio. Eu acho que o cuidado que vocês têm que ter aí é realmente o contrato, né? Seja quem for fazer, porque esse contrato pode ser um instrumento particular. Claro que pode. É que o brasileiro ele confia, né? Tudo que é público, ele acha que é mais seguro. E não é, se a gente for ver, tanto a escritura pública como o instrumento particular nesses casos, é a mesma segurança jurídica. Mas se o cartório aceitar fazer direitinho, um compromisso e cessão de direitos, nossa, melhor dos mundos. E se o registrador, de fato, já é conhecedor da situação e facilita essa regularização, esse registro, nossa, aí não tem o que falar, né? Aí, doutor, dentro disso aí que eu queria chegar onde a gente queria chegar aqui, ó. Que é assim, ó, dentro dessas, vamos supor, desses 30 mil metros quadrados, aí vamos supor, foi lá, escriturou, tá bonitinho lá, divididinho, aí, então eu iria vender 10 lotes, certo? Lá dentro. Aí o Alexandre até comentou que seria um exemplo, tem a matrícula lá, matrícula 1000, entendeu? Aí, dentro dessa matrícula 1000, teria subcategorias, digamos que seriam os 10 compradores. Aí esse é que eu queria entender se juridicamente isso vale, porque seria o quê? Ó, dentro dessa matrícula de 30 mil metros, vamos pensar assim, uma chácara 1, a primeira chácara, tem 10 donos dela. Aí como que a gente colocaria? Cada um é dono de 10%,
Entendi. Como a gente, na matrícula ou no contrato, pôr isso aí para que a pessoa saiba. Porque a minha dúvida seria, pensando legalmente, né? Amanhã são 10 pessoas donas. Eu sou dono de 10%. Aí o juiz passou, você fez uma casona aí no seu lado e a minha casinha é de pau, que é de palha. Não, eu sou dono de 10%, eu quero esses 10% aí, ó. Aqui no contrato não fala onde que é meus 10% agora vai ser você fez sua casa. Você entendeu? Entendi. Nesse tipo de situação, normalmente, cartório tem um princípio, chama princípio da autonomia. Então, o oficial de cartório, seja ele, seja ela, ele tem como conduzir a operação um pouco diferente do outro cartório. Nesse caso, o comum é você criar a matrícula nova, né? E aí na verdade, você pega uma matrícula e essa matrícula vira várias matrículas, vira várias fatias de bolo. Esse é o mundo ideal de uma situação totalmente regular. E aí você vai vendendo o quê? Cada matrícula, cada fatia de bolo, entendeu? Agora, Aí o que o Belino perguntou foi que nenhuma fatia de bolo dessa teria como a gente criar um memorial descritivo fazendo 10 subdivisões dentro dessa uma fatia. Ainda fatiar essa uma em 10. entendi. Eu sei que na prática a gente faz isso na planta, né? Memorial descritivo, com facilidade, poderia vender esse imóvel apontando, né, juntamente à planta, falou, ó, tá, porque o contrato que nós vamos fazer, seja público ou instrumento particular, dá para ter anexo. Então daria para colocar anexo, ó, sua área é essa, ó, que é a planta da área toda, sua área é essa. Daria para fazer isso para evitar confusão, daria para fazer isso. Mas na matrícula a gente não consegue repassar isso dessa forma, gente. Entendeu? Na matrícula, normalmente, o que o cartório vai fazer? Vai fazer o registro de uma fração ideal. Ou seja, todo mundo ou seja, todo mundo vai ter uma fração ideal dentro do bolo, mas não sabe qual é o pedaço do bolo, entendeu? Mas no contrato pode ter isso, anexo, memorial descritivo, mapa. Mas dá pra gente consertar isso, ou seja, como que a gente conserta isso? No contrato tem documentos anexos, um memorial descritivo, uma planta, determinando exatamente onde aquele sujeito está comprando a área, entendeu? Amanhã, o que ele vai fazer? Ela, né? Essa pessoa, o comprador, se quiser, ele vai fazer um procedimento que chama desmembramento. Ele vai tentar separar a fatia do bolo dele, entendeu? Ele pode tentar isso, chama retificação de área. Se der certo, tem muito cartório que faz, resolveu o problema sem qualquer dor de cabeça. Se não conseguir, na época que quiser fazer isso, aí a saída será o uso de capião para desmembrar. Mas normalmente consegue fazer isso através do desmembramento, viu? Não teria. Não teria. Um cartório, né, que não... Com o documento nesse quesito aqui de compromisso de direito possessório e afins, tendo isso no contrato. Aí com a posse, daqui tanto tempo, ele pode entrar com os capião e pedir para... Na prática, o cartório que é um cartório menos conservador, que acaba ajudando nesse sentido, porque é uma cabeça mais aberta, e o princípio da autonomia permite isso, o cartório ele consegue registrar a escritura pública, só que ele vai registrar a escritura pública onde o sujeito ele é comprador de uma fração ideal. Não se sabe aonde. É o comum, né? E aí o comprador, se amanhã ou depois ele ficar preocupado com uma situação dessa, ele vai tentar fazer o quê? O desmembramento. Ele vai tentar separar a fatia de bolo dele. Para isso ele vai ter que ter uma planta e um descritivo. E vocês já vão entregar isso para ele, né? Para facilitar, se ele quiser fazer, entendeu? Ou seja, na hora da venda, dá até para explicar, ó. O que eu não estou entendendo é o seguinte, o companheiro comprou e pagou e quitou, já transfere. Não tem que esperar posse, não tem que dar uso capião, não tem nada disso, velho. Se o Belino vê, eu estou vendendo 30 mil metros para você, Belino. Você me comprou, eu transfiro. Você vai lá no registro, pega o mapa, memorial, vai na prefeitura, tira a taxa e vai no cartório registrar, ó. Não, o senhor está falando assim, dentro dessa chácara de 30 mil metros, nós não queremos desmembrar em mais lotes para vender para mais pessoas? Aí o que o doutor falou é que ficaria 10 pessoas dono, na escritura falando o nome dos 10, mas no contrato de compromisso falando onde é o mapa, memorial, os anexos, falando onde é a fração dele. Mas na escritura não tem um memorial descritivo. Não fala, ó, a sua gleba é aqui dentro dos 30 mil. Mas no contrato de compromisso fala, ué. É isso que o doutor falou. Eu entendi dessa forma. Na verdade, vocês, se o cartório fizer o registro da fração ideal,
o sujeito ele é dono, concordo, a matrícula prova que ele é dono de um pedaço daquela matrícula, daquela área. Só que não vai ter a determinação. E o que vai determinar? É o contrato de vocês, né? Os anexos, né? Planta, mineral descritivo. Então, isso é comum, isso acontece muito, né? As pessoas, normalmente, nesses tipos de negócio, as pessoas têm fração ideal e não um loteamento determinado. Perfeito. Belino, mais alguma dúvida aí? Eu tô 100%, doutor, eu já tô com a roupa aqui pra beira do rio. Que legal. Eu respondi meu nome. E, gente, o que vocês precisarem de mim, marca a mentoria, igual essa, isso chama mentoria. Marcamos reunião para fazer o contrato, para corrigir a escritura pública. Se acontecer um pós-atendimento, alguém que comprou e olha, eu achei que era isso e agora eu quero desistir. Então eu posso ajudar vocês tanto na parte jurídica como preventiva, tá? Eu ajudo vocês sim. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Depois a gente podia ver, eu não sei como é que funciona já nessa questão de pegar orçamento, se entraria, teria que fazer uma outra mentoria, ou só uma conversa seria assim, para fazer os contratos, fazer isso, quanto ficaria seus honorários. Aqui o escritório, eu trabalho de duas formas, né? Para loteamento, condomínio, ou trabalho de forma avulsa, ou seja, vai surgindo as questões, vocês vão marcando comigo mentoria, se quiser que eu faça uma minuta do contrato, escritura pública eu faço, ou seja, vai fazer de forma avulsa conforme a demanda. E tem algumas pessoas que fazem assessoria jurídica, né? Ou seja, faz um contrato ali de 6 meses, onde o escritório assume ações judiciais e também questões preventivas. Mas eu não sei se compensa, gente, por causa do valor. Talvez, eu acho que compense vocês fazerem o quê? Desse jeito, precisou, chama, marca, agenda, né? E se precisar fazer algum serviço... Vai falando, se precisar apresentar algum documento, alguma coisa, isso. o custo adicional, o senhor vai pôr preço. Porque na verdade, um exemplo, nesse procedimento, vocês vão conversando comigo uma vez por mês, 2 vezes por mês. Sai mais barato que uma assessoria jurídica, entendeu? E se amanhã surgir uma ação, uma contestação, eu passo o orçamento para vocês, eu sempre ajudo no valor, entendeu? Tá bom? Aqui, então, só para a gente resumir, que já está acabando o tempo. Então, nesse primeiro momento, o senhor acha que, nesse caso aí, se a gente pegasse, então, essa chácara, que ele quer dividir nas chácaras, para fazer a escritura pública, ele fez o registro também, então ele quer registrar e pôr, aí vamos supor que a gente pega esse negócio e divide em 10. Então, estou dando um exemplo, em 10, vamos ver o tamanho que vai ficar. Aí cada um fica sendo dono de uma fração ideal. Aí a gente faz um contrato à parte com cada um, com esse direito, com esse compromisso, direito processual e tal, e delimitando lá a área de cada um, né? Na verdade, o comprador, ele vai falar assim, mas eu estou comprando o quê? Posse ou registro? Não, você está comprando registro. Só que como é uma área rural, uma área grande, para facilitar essa negociação, vai constar que você tem uma fração ideal. Então, o nosso contrato anexo vai determinar direitinho a sua área. Porque amanhã ou depois, se você quiser desmembrar, uma opção sua, o ônus é seu, o gasto, a responsabilidade, aí você pode ir atrás para fazer o desdobramento, né? Desdobro ou desmembramento, tanto faz, né? E outra coisa, você já tem experiência aí, que aí já entra um pouco do meu lado aqui, que eu falei para o Alexandre, que é o meu medo. E o senhor até pontuou no começo da reunião, que é a questão do caixa. O problema do caixa não seria nem tanto assim, isso aí eu estou à parte de, você vai fazer um investimento alto agora, tem que fazer a infra, apesar de que no caso como um loteamento de chácara, não seria uma infra tão grande, não teria asfalto, não teria rede de esgoto, então assim, já seria uma infra com um valor de investimento menor. Porém, o meu medo, assim, o meu receio seria dentro das condições de uma penalização. Então, por exemplo, começamos a fazer a divulgação, estamos vendendo, e aí de repente, pá, embargou, acabou, não pode vender. E aí o Alexandre até comentou comigo, não, ele não vai continuar vendendo, só não vai poder, tipo assim, passar para a pessoa até se embaraçar. Eu falei assim, aí o meu medo é esse, né? E dá para fazer isso, eu posso continuar vendendo até se embaraçar. Se acontecer um negócio desse, né? Meu medo é começar e parar. Entendi. Porque aí para, aí fica aquele dinheiro parado. Agora, assim, se eu tiver que investir daqui 2 anos, 5 anos, o dinheiro voltar, beleza, até aí tá ok, tá dentro. Entendi. Se acontecer algo nesse sentido, a gente... investir uma bolada agora, e fica ela parar, e não consigo vender, e não consigo tirar o dinheiro de volta, que já fiz as consultas. Se acontecer algo nesse sentido, o que tem que fazer? Tem que ver quem pediu, se é o MP, se é a prefeitura.
Se for embargo de obra à prefeitura, aí tem que analisar se dá para resolver de forma administrativa ou de forma judicial, um mandado de segurança, alguma coisa assim. Esse tipo de negócio de vocês não dá para prever o que pode acontecer. Pode ser que nada disso aconteça, mas se algo acontecer, a gente tem que entender o que é, de quem é, para saber a estratégia que nós vamos adotar, né? Aí entraria o pós-atendimento. Se acontecer algo nesse sentido, bato na madeira, tomara que não, eu estou à disposição. Vocês marcam comigo para passar para vocês as informações. Maravilha. Qualquer dúvida que surgir, marca comigo, eu estou à disposição, tá? Beleza, doutor. Obrigado, prazer. Eu também estou à disposição aqui, qualquer coisa. Tá bom, sucesso nos negócios, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Ganharam um amigo aqui. Beleza. Obrigado. Tchau, gente. Convidado para vir tomar um banho no Rio. Vamos sim. Tchau, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão aí, doutor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bons negócios.